No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Olá, como vai, doutor? Olá, Zacarias, boa noite. Prazer de estar aqui contigo. Que prestígio, hein? Hoje, sempre ativo, hein? Sempre ativo. Deixa eu tirar aqui para a gente tirar do seu rosto. Bom, estamos pelo Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas. A nossa entrevista estará hospedada no Cartão de Visita News R7, no TH+, do Grupo Tati, na Rede Brasil Televisão, Correio do Papagaio Sul de Minas e mais 22 portais no Brasil. No YouTube, Cartão de Visita News, e na TV, Ribeirão Preto Local e NET. Eu estou aqui com o promotor de justiça da 35ª Promotoria da Justiça da capital de Florianópolis, doutor Afonso Riso, criadora da campanha O que você tem a ver com a corrupção, doutor pela USSAL, Universidade de Salamanca, doutor pela USP. Eu quero dizer o seguinte, como eu sempre comento, o currículo do doutor é extenso, estará hospedado, inclusive, nos portais de notícias, junto com a nossa entrevista. Doutor Afonso, muito obrigado, viu? Eu sei que você é um cara que está sempre nativo aí em tudo quanto é situação. E eu entrevistei há muito tempo atrás, há 12 anos atrás, eu acho que foi, na Rádio Record, depois que foi o Cartão de Visita, depois foi para Record News, e agora estamos no Grupo Tati de Comunicação, que detém a Bandeirantes de Santos, o SBT do Vale do Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, e TV local, e as duas rádios, que é a Rádio Nova e a Difusora. Doutor, vamos do início. Até para dar uma relembrada, né? Como é que foi isso, que o senhor ser promotor de justiça? Rapidinho. É isso aí, né? Mais uma vez, obrigado, Zacarias, pela oportunidade. O espaço que tu abre para a gente é antigo. E aqui, um parênteses importante, né? Se a gente está aqui falando de corrupção, de combate à corrupção, de educação, de conscientização e de ética, é porque passa o tempo e o sistema, em que pese mudanças partidárias, mudanças temporais,
o sistema continua com essa chaga, que é a chaga da corrupção. A minha história de promotor de justiça começou no ano de 98, quando, pela quinta vez, eu finalmente passei no concurso, rodei em 4 seleções para o Ministério Público de Santa Catarina. Antes disso, funcionário do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por 2 anos e 9 meses. Também fui agraciado, passei para delegado de polícia no Estado, fiz a academia de polícia com muito orgulho. Enfim, entrei no Ministério Público e já me deparei, digamos, com essa identidade que é a moralidade administrativa, a administração pública, vendo que era muito importante, dentre os vários papéis constitucionais do Ministério Público, no combate ao crime, no Tribunal do Júri, que é a raiz do Ministério Público, mas que a fiscalização, a orientação, o controle da administração pública como um todo, e mesmo a relação da administração pública com a iniciativa privada, era um papel relevante do Ministério Público, especialmente quando muitos se recusavam a comprar a ideia de que a lei é aplicada para todos de forma indistinta. E aí segui a carreira. No ano de 2000 já nasceu a semente dessa campanha que você tem a ver com a corrupção, com outro nome, intitulado Não Corrupção. Lançamos em Chapecó uma grande passeata já no ano de 2002, que tomou as ruas da cidade de Chapecó, uma das maiores cidades do estado de Santa Catarina. E daí em diante foi 2005 o Prêmio Novare, com o projeto. O projeto foi nacionalizado em 2007 e ganhou o Brasil, ganhou outros países, traduzido para outros idiomas. A campanha foi apresentada em 2013 nas Nações Unidas, numa parceria com a Junior Chamber Internacional. Tivemos lá apresentando o projeto para o secretário-geral da ONU, na época Ban Ki-moon, sul-coreano. Enfim, e agora a gente, como dissesse, não dá para parar, né? Não dá para parar porque esse é o serviço de educação, o serviço de informação, a ideia de conscientização, ela passa por uma continuidade. E após aí o doutorado que tu falasse, não pelo título, mas o doutorado ele representa, ou deveria representar, e no meu caso eu posso asseverar disso, que não estive lá na Espanha a passeio, eu estive lá me orientando, eu estive lá estudando e aprendendo. E a gente sempre está aprendendo. E aí, com vários autores, vários professores, vários contatos, que você forma uma rede que te ajuda a compreender que o fenômeno da corrupção não é um problema só do Brasil. E que o problema da corrupção pode sim ser enfrentado, desde que haja boa vontade política do Estado como um todo, e também desde que a gente compreenda o fenômeno. Aonde atuar, como atuar, de que forma atuar. E agora, nessa nova fase, com vários parceiros, eu sempre digo, o projeto foi um sucesso, o Educando Cidadãos, que vem aí, o que todos nós temos a ver com a corrupção. Eu ia lhe perguntar sobre isso também. E vai ser um sucesso. E vai ser um sucesso, sabe por quê, Zacarias? Já te passo a palavra, porque ele envolve muitas entidades, ele envolve muitas pessoas, ele envolve várias ideias, todos voluntários, Zacarias. O projeto não recebe dinheiro, o projeto não dá dinheiro, o projeto é voluntariado. Quem quer ajudar? Como você pode ajudar? E quando você faz essa união dessas grandes instituições públicas e privadas, quando você une as pessoas que estão querendo um país melhor, não tem como dar errado, a coisa vai e segue para frente. Bom, você é um cara ativo há muito tempo, né, nessa área, o que você tem a ver com a corrupção, inclusive foi naquela época que a gente teve a entrevista, e eu queria que você... É muito difícil a gente perguntar isso hoje, porque eu costumo falar que de Curitiba para lá é outro país, sempre foi, né? É uma questão cultural mesmo, que vem muita gente da Europa e tal, que acabou se hospedando lá, a gente sabe disso, e teve essa questão aí nesses últimos anos e tal. Eu queria saber como que ficou a campanha, né? E você teve, aliás, foi o primeiro cara a ter a iniciativa de criar uma situação que você tem a ver com a corrupção. Eu queria que você me dissesse como é que você enxerga isso hoje, com essas situações que aconteceram e que virou um paradigma, e a tua campanha, e o teu trabalho, como é que vem vindo? Porque eu me lembro que na época você era promotor de justiça em Joinville, né? E desde aquela época, depois, quanto tempo você ficou em Joinville? Depois você foi para Florianópolis. Isso,
Na verdade, eu sou natural de Araranguá, que é no sul do estado, vim muito novo para Florianópolis, então aqui em Floripa estão as minhas raízes, os meus amigos, aqui eu me criei, né? Sou figueirense, estou mal na foto, meu time tá, os havaianos aqui também não estão tão bem, mas estão na Série B, a gente está na Série C, tem todo um folclore local, o nosso manezinho máximo aqui, o Guga, né? O Guga que foi campeão 3 vezes, Roland Garros. Então é muito bom ter as raízes aqui, Zacarias. Mas 10 anos em Joinville, uma cidade, hoje ainda a maior cidade do estado, onde eu tenho também muitos amigos, e você vai criando essa rede. Acho que o grande, dentre as funções do Ministério Público, uma grande riqueza, um grande legado que a gente recebe, além da tua obrigação constitucional, que é tão rica, né? É também as raízes que a carreira te traz, de morar em cada canto desse estado, no Planalto Norte, em Porto União, lá em Descanso, na divisa com a Argentina. O nome da cidade é homenagem à Coluna Prece, às margens do rio Macaco Branco, a Coluna Prece descansou, dando origem ao nome da cidade. Chapecó, Joaçaba, você responde como promotor por todas as comarcas, porque você vai substituir um colega que está... Então, isso é uma riqueza sem igual. Mas, apesar do Sul, e concordo contigo, ter muita riqueza cultural, muita riqueza do seu povo, que é um povo trabalhador, nós temos vários problemas, né? E muitos problemas. E aqui a campanha socorre vários autores, um deles é Robert Klittiger, que diz que a equação da corrupção é igual a concentração de poder, monopólio do poder, mais discricionalidade do poder, ou seja, você pode fazer o que quiser, quando quiser com o poder, menos accountability, ou seja, menos prestação de contas, menos transparência. Quando você tem essa fórmula, C é igual a M mais D menos A, que é accountability, prestação de contas, você vai ter a corrupção em qualquer lugar. Diz Robert Klittiger, seja em Nairobi, na África, seja em Nova York, nos Estados Unidos, se você encontrar a equação de Klittiger, você vai encontrar a corrupção. Então, isso nos traz um caminho, né? Transparência, controle social, o projeto Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, com esse exército aí de entidades, de formadores de opinião, de lideranças. Tivemos uma reunião presencial essa semana que foi muito legal, para dar o pontapé inicial dessa nova fase do projeto. Ele vem com esse intuito. Vamos plantar sementes, vamos orientar, vamos exercer o controle social, porque apontar os erros, Zacarias, dizer o que está errado, reclamar dos nossos políticos, como é tão comum, e a gente tem que cobrar, sim, cobrar do judiciário, cobrar do Ministério Público, cobrar do Legislativo, claro, mas a gente tem que propor, ser propositivo, ir atrás e apresentar propostas, e fazer a nossa parte, cobrar, exigir, inclusive quem errar tem que ser punido pelos seus erros. Mas eu, tentando responder a tua pergunta, já nesse enredo todo, o projeto parte de algo fundamental, Zacarias, que para nós é o início para a coisa dar certo. A gente não pode polarizar, no sentido mais vulgar da palavra, politizar o projeto no sentido político-partidário, abre aspas, tá? Eu estou aqui botando entre aspas bem claro, direita e esquerda, o lado A, o lado B, o errado e o certo. Não, o projeto ele recebe todas as pessoas que estão bem intencionadas, que querem um país melhor, independente de ter uma tendência ideológica de esquerda ou de direita, e ele parte justamente desse ponto, para nós termos uma orientação e acharmos os nossos denominadores comuns. Afinal de contas, nós temos muito mais coisas em comuns como seres humanos do que diferenças. Então, a gente não pode focar nas diferenças que são pequenas, que vamos pensar diferente, faz parte, inclusive, do regime democrático, e esquecer que, na maior parte das coisas, nós combinamos, nós pensamos iguais, que é ser humano, que é buscar um lugar ao sol, que é partilhar, que é compartilhar, que é tentar, e o projeto tenta isso também, criar uma cultura de participação, colaboração e convivência social, onde eu não vou priorizar o individual
quando está em choque com o coletivo. E talvez aí esteja a grande diferença, né, Zacarias? A gente vê que muitos países que têm uma cultura de priorizar o coletivo, primeiro, na frente do individual, eles vivem melhor em sociedade, eles têm menos problemas. O problema da ação coletiva é justamente isso, que essa autora fantástica, Leonor Ostrom, Prêmio Nobel de Economia, estudando os casos onde um dilema de ação coletiva, que nada mais é a tendência humana de priorizar o seu umbigo, eu vou garantir o meu primeiro aqui e os outros que se danem, essa tendência humana de priorizar o individual cria, a médio e longo prazo, um grande problema social que atinge a todos, inclusive a esse indivíduo, que num primeiro momento se deu bem, abre aspas, se priorizou, pensou no individual. Quando a gente tem um dilema de ação coletiva, a gente tem um problema que às vezes é insolúvel. E a corrupção no Brasil, independente de ideologia partidária, independente de quem esteja no poder, até pelo como funciona o sistema, a corrupção no Brasil, não só no Brasil, né, na Espanha, em outros países, mas a corrupção no Brasil, ele é um dilema de ação coletiva, ele é um problema de ação coletiva. E a gente tem caminhos para enfrentar esse dilema. Então, criar essa cultura do coletivo, plantar sementes aonde você vai objetivar. O que essa autora ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Zacarias? Nada a ver com a corrupção, nada a ver com o direito. Ela estudou que várias comunidades no mundo resolveram esses problemas de ação coletiva, como a pesca da lagosta predatória na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, como os montes e as águas correntes na Irlanda, como esses problemas, dentre os vários que ela estudou, foram resolvidos. Não foi o Estado, o país, dizendo, façam assim para resolver. Não. Ela viu que quando a comunidade local senta na mesa, estabelece as normas, como resolver o problema, essa comunidade que estipulou como o problema seria resolvido, ela tem uma tendência muito maior de obedecer aquelas regras que ela participou, que ela colaborou, que ela edificou. Quando eu participo do processo de decisão, da construção das regras do jogo, eu vou ter uma tendência maior de respeitar as regras do jogo. Basicamente é isso. Você rompe o dilema da ação coletiva, você cria círculos virtuosos positivos, sempre nesse processo educativo. Por isso, a menina dos olhos do projeto, da campanha, o que você tem a ver com a corrupção, e agora, desse braço da campanha, Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, ele passa inevitavelmente pela educação, pela conscientização, pela formação de cidadãos conscientes, cientes dos seus deveres e também das suas obrigações. Com toda essa experiência, esse tempo que você se empenhou nessa questão de ter criado, que você tem a ver com a corrupção nesses últimos anos, e o que aconteceu, o que vem acontecendo e tal, você se decepcionou em algum momento ou não? Houve alguma decepção? Porque quando você fala, a gente coloca entre aspas, que não tem que ter lado, eu também acho que o país não pode ser um time de futebol, entendeu? Não pode ter lado mesmo, acho que você tem que ir numa linha. E eu queria te perguntar sobre isso, porque eu sei do seu empenho relacionado a isso, de você juntar pessoas para trabalhar. Até na época eu achava que, falei, mas será que... na época, inclusive, quando você começou com isso, o promotor de justiça, isso na mídia, na comunicação, ele era o xerife, né? Começou um monte de história em vários estados, inclusive aqui em São Paulo, a máfia dos fiscais, a favela naval, um monte de coisa que se criou o GAECO, inclusive em São Paulo, e aí você iniciou com isso, mas eu queria te perguntar, eu sei que você ainda está empenhado, eu ia te perguntar sobre Educando Cidadãos, que você se reuniu, uma primeira reunião, se houve alguma decepção que você possa comentar. Veja bem, Zacarias, assim, se a gente vê, eu vi uma entrevista até para não roubar a autoria do pensamento, mas eu me identifico muito do falecido escritor, poeta, fantástico, Eduardo Galeano, uruguaio. E o Eduardo Galeano perguntando para eles, olha, você está sempre positivo, com aquela energia positiva. Ele dizia assim, olha,
Se eu vir aqui dizer que eu estou sempre pensando positivo, que eu sou um otimista, a palavra que ele usou, melhor dizendo, foi o otimismo, que eu sou um otimista 100%, 24 horas, eu vou estar mentindo. O ser humano não é assim. A gente tem, uma hora está mais desanimado, uma hora a gente está triste, uma hora a gente está alegre. São as características do próprio ser humano. Então, inegavelmente, até como estudioso do tema, quanto mais a gente estuda, a gente vê a complexidade, como ele é multidisciplinar, como ele é multifacetário, o fenômeno da corrupção. Então, a gente vê que é difícil mesmo, que você olha para a história, você vê que existem círculos e ciclos que se rompem de altos e baixos. Minha opinião pessoal, fugindo da polarização, novamente ressalto essa ideia, mas é inevitável, Zacarias, a gente vê com eventuais, e acho que existiram, sou aqui sincero em dizer, erros, excessos, equívocos da Lava Jato e todas as outras operações, que a Lava Jato, as pessoas limitam a Lava Jato ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, limitam a Lava Jato ao ex-colega, um grande lutador aí, o Dallagnol. Não, existem outros atores, existem outros processos, existem outras operações. O sistema corrupto, independente de partido, ele é sistemático. Na Itália ocorreu algo similar. Então é natural de quando você, com erros e acertos, com excesso ou não, mas acertando muito mais, é a minha opinião, chegando até onde nunca ninguém chegou, né? Botando a lei para funcionar para pessoas que se achavam intocáveis de todos os partidos e todas as áreas. Empresários, no próprio judiciário, tudo. Então, se chegou a tentar algo inédito no país, que era realmente distribuir a lei indistintamente a todos. E, claro, existe, isso é natural. Você não vai ver o crime organizado, você não vai ver um criminoso ser acusado, especialmente se ele detém o poder econômico, dinheiro, se ele detém o poder político, cargo de influência de decisão política, ou se ele detém o poder de autoridade, exerce autoridade no menor ou no maior grau. Se você atinge uma pessoa dessa, e muitas vezes essa pessoa não atua sozinha, são redes criminosas, são organizações criminosas, e a organização criminosa, Zacarias, ela não atua num país, ela não tem fronteiras. Uma organização criminosa não tem fronteiras, ela não precisa pagar imposto, ela não precisa registrar, ela tem as suas regras próprias de fidelidade, de hierarquia, mas ela atua sem território. A Lava Jato é um bom exemplo de como em mais de 60 países você vê a Lava Jato atuando. Então, não pode... E eu vi um artigo semana passada de um fantástico artigo, me esqueci o nome agora do autor, que ele dizia justamente, olha, não pode a Lava Jato não ter existido no Brasil, de forma generalizada, anula tudo, nada existe, quando essa mesma Lava Jato, com essas mesmas provas, com esses mesmos atores e seus parceiros internacionais, existiu em outros países. E eu sempre digo, no país vizinho, não vamos muito longe, no Peru, uma pessoa investigada na Lava Jato, um ex-presidente da República, se suicidou por estar sendo investigado na Lava Jato, por ter recebido, em tese, era essa acusação, dinheiro, propina da Odebrecht, diretamente relacionada com a Lava Jato, quer dizer, são acordos internacionais entre vários países, em autoridades do judiciário e do sistema de investigação e de polícia de vários países federais, com acordos. Então, a coisa é séria. Se recuperou muito dinheiro. Então, torna a repetir, se alguém cometeu erros e excessos, que paguem pelos seus erros e excessos. Mas essa reação, me parece também, agora vendo até não numa visão de cidadão aqui desolado, numa visão até histórica e até de conhecimento histórico e de como as coisas funcionam na dinâmica humana no planeta, é natural que houvesse essa reação. Mas o legado fica. As pessoas perceberam, e por isso eu sou uma pessoa, e aqui abro um parênteses, tão insistente contra a polarização. Porque a polarização, o que ela faz, Zacarias? Quando eu defendo o A, quando eu defendo o B cegamente,
eu esqueço de ver que o A acertou. Eu esqueço de ver que o B acertou, fez uma coisa certa, boa. E eu esqueço de ver que o A errou, e errou feio. Eu esqueço de ver que o B errou e errou feio. Quer dizer, ou está tudo certo ou está tudo errado. E a gente esquece de analisar fatos. E daí eu tomo um partido, como tu falasse, vira um time de futebol. E eu não quero ver. Eu quero ver o meu time ganhando a qualquer custo. Ainda que seja com pênalti roubado, ainda que seja com gol de mão, ainda que o VAR seja subornado e deu o gol para o meu time. Quer dizer, vale tudo para meu time ganhar. E a gente esquece que a vida em sociedade, ela merece espaço para todos. Porque se a gente tivesse uma política, e agora falando no sentido mais rico que a política pode ter, não estou falando de política partidária, política é o envolvimento do cidadão nas decisões, na tomada de decisões, mostrando que o Estado tem a sua razão de ser na gente, que paga os impostos. Né? O promotor de justiça, por exemplo, Zacarias, ele não é um reizinho, ele não pode fazer o que ele quiser, ele é um servidor público. O meu salário é pago com o imposto das pessoas. Eu tenho que dar como a gente falou, prestação de contas. As pessoas têm que saber, sim, o que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo. Isso serve para qualquer servidor público no sentido amplo da palavra, seja agente político ou não. Quer dizer, o juiz tem que prestar contas e fazer o seu trabalho como servidor público, o promotor, o delegado, o médico que trabalha no hospital público, o deputado, o senador, o governador, o presidente da República, são todos nossos servidores. E daí a gente tem que sair dessa cultura patrimonialista, onde a gente abaixa a cabeça e cumprimenta o rei, né? Nessa herança patrimonial ibérica que até hoje muitos cultivam, né? Onde os nossos representantes políticos não são os nossos representantes políticos, mas sim o dono da coisa pública e fazem com ela o que bem desejarem. Então, romper essa cultura passa por tudo isso, enxergar que hoje, na minha opinião, temos um retrocesso, temos dando um passo atrás, mas reconheço e acredito, e isso me serve inclusive de esperança, do verbo esperançar, de acreditar que tempos melhores virão, que isso é um processo natural da regra do jogo. Porque né, tinha um sistema de poder muito forte, que começa a ser desmascarado. Ele vai reagir, e ele está reagindo, mas nada será como era antes. Então, acho que a gente tem um retrocesso, tem um desencantamento, as pessoas estão desmobilizadas, estão desesperançadas, no sentido de esperançar, a gente está desanimado, a população está sem referências, a gente olha para quem devia dar o exemplo, não dá. Então, olha para o Supremo, a turma olha, pô, isso está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, olha para o Congresso Nacional, meu Deus, olha no que se transformou o balcão de negócios do Congresso Nacional, e assim, olha para todos os lados, e aqueles que deveriam dar um exemplo, e é importante não generalizar, tem muita gente séria em todos os locais, a gente não pode pessoalizar, não é a culpa de A, B ou C, é um sistema que está funcionando, reagindo e se apossando da coisa pública, mas não há, mais uma vez me socorrendo de Eduardo Galeano, não há moeda que não tenha a sua outra metade. Tem a cara e tem a coroa. Então, como tem o desalento, vem o alento de tempos que vão vir através da mobilização social, da articulação social, da participação do cidadão cobrando, do cidadão propondo, ajudando e do cidadão fazendo justamente o que se propõe essa galera que se reuniu, essas entidades que se reuniram agora no Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, objetivando plantar sementes, educar, trazer a esperança de volta ao brasileiro, ao catarinense, e o projeto vai ser nacionalizado mais à frente, com esse único objetivo, de trazer uma proposta apolítica, apartidária, aonde a gente possa reunir pessoas plurais que pensam diferentes, mas que vão focar no que elas têm em comum, que é viver melhor em sociedade, respeitando as regras e formando um ambiente saudável para a coisa pública, mas também para a iniciativa privada, onde todo mundo sabe que o mérito vai ser valorizado e que aquele que se esforçar vai ganhar para si e vai poder dividir também.
né? Porque é importante a gente analisar o mérito não só para o próprio umbigo e partilhar com a própria sociedade aquilo que a gente recebe dela. Bom, o que a gente aprendeu no direito, eu queria te perguntar, até porque você é promotor público hoje e tem várias especializações, a qualificação, e eu vou te fazer um comentário. Eu falecido, a gente trabalhou juntos, eu era diretor nacional do Grupo Bandeirantes, e eu tive o privilégio de trabalhar com o Boechat e com o Jomir Betti. E, na época, eles falavam assim, Zacarias, nós vivemos num celeiro jurídico hoje. Eles já enxergavam isso no jornalismo. Para emendar e depois você dar a sua resposta e a tua opinião, você fez um comentário de especialização na Espanha. Então, a questão é a seguinte, a Espanha e Portugal são muito parecidos com o Brasil. Existe uma troca, existe um network de informação jurídica, inclusive. E você irem fazer palestras lá, de lá para cá, inclusive ministros fazem muito isso. E eu queria saber a tua opinião. Se realmente vive num celeiro jurídico, o que você entende sobre isso? Que acabou... Eu vou fazer outra perguntinha que veio na cabeça. Você acha que nós vamos ter outra disciplina na faculdade de Direito ou não? Zacarias, a tua pergunta, ela é mais, a tua provocação é mais do que bem-vinda, porque aqui a gente cai numa outra armadilha. A gente bota no mesmo balaio o profissional que busca uma evolução profissional, que busca conhecimento, que busca mais uma rede, e uma rede positiva. Veja que muitas conquistas históricas, em momentos graves de algumas nações, elas passaram pela mobilização internacional, de uma mobilização que fez as autoridades locais tomarem uma providência, o que inicialmente não se tomou. Então, às vezes, quando o problema fica só na minha cidade, o xerifão, o coronel manda. Agora, quando vem uma pressão internacional em cima desse coronel, no outro dia ele cai, porque houve uma mobilização internacional. Então, a rede, a troca de informações, a troca de experiências, e essa rede se estabelece uma rede de confiança, né? Por mais que as questões sejam profissionais e até são institucionais, muitas vezes, elas são construídas à base da confiança, e a confiança é olho no olho, a confiança é no aperto de mão, ou como diziam os antigos, é no fio do bigode. O cara sabe que pode confiar em mim, ele conviveu comigo, ele dividiu as experiências, ele construiu uma rede, então isso é fundamental. Né? Foi uma das coisas, inclusive, que o doutorado na Espanha me trouxe de riqueza. Agora, ponto, e começamos um outro parágrafo. Outra coisa é o benefício próprio de você se valer de um cargo, de uma função, para montar uma palestra hipotética num país para ir passear, para ir tomar... Não que você não possa comer bem, tomar um vinho e comer um bom prato, né? Seria hipocrisia. Né? Ninguém precisa sofrer quando está fazendo, estudando, mas o objetivo é outro. O objetivo é turismo, estou hipoteticamente falando, e só precisa ser fora do país. Então, a Câmara de Vereadores tal organiza na Foz do Iguaçu um congresso que ninguém ficou no congresso, foram lá passear com o dinheiro público. Quer dizer, então a gente tem que separar o joio do trigo. Agora, uma crítica que vale, e eu me coloco nessa crítica, ao sistema jurídico, veja você que eu estou aqui com uma camiseta polo, né? Mas não raras vezes o sistema jurídico ele usa a formalidade como uma autoproteção de afastamento social. Eu acho, aliás, foi ótimo você tocar nesse assunto. O nosso programa, já há alguns anos, ele tem essa informalidade mesmo. Eu te chamo de você, aqui na liturgia do seu cargo, porque senão a gente não é a mesma coisa. Eu já entrevistei ministro aqui. Então, o que acontece? Você está falando exatamente a língua que eu queria ouvir. Se você ficar por trás de uma toga, você se afasta. Eu acho que houve uma evolução de quebra de formalidade. Isso ajuda muito. Eu queria que você continuasse. É justamente isso, porque daí se você fica com juridiquês, né? Eu não estou aqui para romper algumas práticas que são até históricas. Claro. Até, faz parte, né? faz parte do contexto. Faz parte do métier, mas isso não pode ser a razão de ser do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não pode falar uma língua que o cidadão comum não entenda.
né? Porque senão ele não sabe o que está acontecendo, se fala bonito, se fala, usa termos técnicos. Veja aqui, Zacarias, em São Paulo aí, eu não sei se essa turma está com a gente, mas eu faço parte aí de um programa de estudo, de pesquisa, como professor convidado da Mackenzie, Universidade Mackenzie, São Paulo, com o professor Fabiano, com o professor Cadu, aí com nossa referência máxima ali na Mackenzie, o professor Chiarello, quer dizer, essa turma toda, são vários alunos, o Lucas, essa energia, o nosso Guerito que manda e desmanda lá, quer dizer, todas essas pessoas estão comprometidas, eu vejo isso, e umas, o professor Fabiano é promotor de justiça em São Paulo, mas lá ele está sentado, né, lado a lado, dividindo, com o seu vocabulário, passando a sua experiência, aprendendo, e todos fazem isso. Essa divisão numa pesquisa que quer botar a situação prática para ajudar os municípios. Então, esse projeto, por exemplo, o que a lei de licitações pode ser mapeada para efetivamente a gente ter números de que seja eficiente aplicar aquilo num determinado município e seja possível aplicar, analisar a lei como um todo, quer dizer, tudo isso é muito importante. Eu estou vendo aqui, acompanhando a gente, nosso eterno procurador de justiça, Paulo Roberto Speck, também é um procurador de justiça que pegou... Zacarias, Fabiano também, Fabiano está com a gente também. Não, o Fabiano está. O Fabiano esse homem não é fraco. Ele não é. Eu tiro até para não ficar no teu rosto, mas ó, já tá, olha ele, tá vendo? Eu tá não aí, tinha já, visto. Eu fiz propaganda dele aqui, mas eu nem sabia que ele estava com a gente. Mas o Fabiano, tu tens que chamar ele, Zacarias, para ele tocar sax no teu programa. Porque o homem é polivalente. Não é verdade? O homem é um artista. Então ele atua em todos. Mas eu falava ali do nosso procurador de justiça aposentado, Paulo Roberto Speck, porque ele, como tantos, pegaram o Ministério Público, Zacarias, e as pessoas esquecem disso, que tinha que pegar um carro, andar de estrada de chão para ir na comarca, lá no extremo oeste, e demorava 3, 4 dias, furava o pneu, trocava o pneu. O cidadão chegava lá e ia digitar uma denúncia numa máquina de escrever. Então, assim, ao mesmo tempo que tivemos a evolução tecnológica, se perdeu um pouco dessa raiz lá que a gente não pode esquecer nunca, de estar passando perrengue junto com a comunidade, a cheia que pegou a escola também pegou a minha casa, quer dizer, essa convivência que esse pessoal que fez o Ministério Público, e renda aqui a minha homenagem a todos esses que tiveram, a gente não pode ver, não caiu do céu, né, o que é o Ministério Público hoje. Aliás, Ministério Público, que por tudo isso que a gente está falando, sofre hoje uma grande pressão para deixar de ser o que é, com redução de atribuições, com vários ataques a instituições. Isso a gente vê também, é uma das reações do crime organizado, a meu sentir. Mas o mais importante aqui, Zacarias, é tentar a gente, nesse contexto, saber que é um servidor público e, principalmente, e talvez esse é o grande mérito desse projeto, Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, dar as mãos a outros segmentos. A OAB está com a gente, está lá o doutor Marcelo Pellegrino, representando, indicado pela presidente aqui da Ordem dos Advogados, várias entidades, está lá o sistema de educação, através da maior universidade particular do Estado com a gente, vai trabalhar o projeto internamente, todos vão fazer ações internas, que vão mandar como querem, cada um vai trabalhar o projeto como pode e como quer. Hoje, Zacarias, queria até agradecer de público aqui, a gente está ao vivo, um dos maiores artistas do Brasil, né? Ele é daqui de Floripa, mas hoje o trabalho dele é nacional, é internacional, o artista Luciano Martins. Luciano Martins, eu ia lhe perguntar porque eu tenho isso aqui também. Ele é fantástico, o Luciano, aí, a obra dele é reconhecida hoje do mundo inteiro. O Luciano, eu tive hoje com ele ele não teve nem dúvida, ele disse, não, estou junto. Né? Vai fazer o novo layout, a nova figura com os traços deles, então vai vir uma coisa muito legal também, porque, diz o Luciano, e eu concordo com ele, a arte é uma forma de comunicação. Né? O Luciano dava um exemplo que a questão do câncer de mama, às vezes você botar numa camisa câncer de mama, aquilo ali meio choca, né? Como tratar um tema tão importante como o câncer de mama, aliás,
vi isso em casa, né? Porque a minha esposa também enfrentou esse câncer, graças a Deus, uma grande vencedora. Um beijo aqui para a Roberta. Mas como enfrentar um tema tão doloroso, tão dificultoso, e vai lá, o Luciano Martins faz uma das camisas hoje mais vendidas daquelas ações que buscam conscientizar contra o câncer de mama, para que as pessoas se previnam, que se cuidem, que toquem o seu corpo. Quer dizer, é a arte ajudando, é a arte transformando vidas e ajudando a saúde das pessoas. E no projeto, eu tenho certeza que o Luciano aí vai vir com uma proposta de identidade visual nessa nova fase do projeto, que vai nos ajudar a saber que cada um de nós tem muito, mas muito mesmo, a ver com o fenômeno da corrupção. Afinal de contas, isso atinge a nossa vida diariamente. Eu fiz uma pergunta, você explicou bastante coisa interessante, mas assim, você acha que com tudo isso que aconteceu, a gente vai ter uma nova disciplina na vida do direito ou não? A gente não talvez, sabe o tema. Entrando aqui na tua brincadeira, talvez o nome da disciplina poderia ser Supremacia do Direito. Seria uma boa disciplina, né? A supremacia do direito. Onde só a elite poderá falar e todos deverão se calar. Afonso, esse projeto que você iniciou a primeira reunião da semana, Educando os Cidadãos, isso só está sendo... a primeira alavancada é só no Sul, ou isso vai se expandir para os seus colegas em São Paulo? O pessoal vai estar alinhado também, que eu acho que é super importante. Zacarias, várias pessoas, até em virtude dessa rede aí que a gente tem, já estão perguntando justamente essa pergunta: como é que vai ser aqui no Paraná? Recebi do colega lá do Nordeste, como é que vai ser aqui em cima? Olha, inicialmente, o projeto, isso é bom porque a gente serve até digamos, de projeto piloto. A ideia é o projeto ser lançado no dia 1º de novembro. Eu queria até, com a tua permissão, na nossa reunião presencial dessa semana, estiveram lá vários formadores de opiniões, lideranças, empresários. Pode comentar. O Leandro João, o Ivan Luiz Eco, João Luiz Vaz, a Regina Almeida Queiroz, o Otávio Neto, José Renato Lou, nosso Zeca, grande Zeca, o Rodrigo Cristiano Leite, Eduardo Correia Silva, Dionei Toné, Matiele Weber, o Leonardo Lema, nosso Léo, o Egon Júnior, o Walter Schmitz, a Tatiana Meneghel, o Anderson Celso Dal Ponte, o Ricardo Espíndola, professor Ricardo, o grande advogado, aí, nosso amigo Marcelo Pellegrino Ferreira, a Adelita Arnes, parceiraça aí o Martinho, o grande Martinho Nunes Santana Neto, e além do coordenador ao meu lado do projeto, que nos procurou. A gente tem que falar a verdade, eu estava quietinho quando vem lá o seu Rubens Franz Afonso. Vamos se mexer, vamos agilizar, vamos fomentar, vamos reunir a sociedade novamente. E foi provocado aí pelo Dr. Rubens Franz que a gente foi atrás dessa nova ideia. A ideia é que as ações internas em todas essas entidades, já estamos em pelo menos 15 entidades, vão trabalhar internamente isso, com várias ações internas. A gente quer, Zacarias, por exemplo, vou pegar uma das entidades, que é a Associação da Rede de Supermercado de Santa Catarina. Todos os supermercados vão trabalhar o projeto com os seus funcionários, primeiro, e com os seus colaboradores, fornecedores. Então, a campanha vai chegar já numa galera. Essas pessoas, elas vão ser convencidas, elas vão ser trabalhadas. A gente quer, é o que eu digo, e eu saí dessa reunião lá, acho que contribuí um pouco para que os olhos dessas pessoas brilhassem, mas elas fizeram meus olhos brilharem também. Que é um pouco desse desencanto que será que tem jeito? Eu não sei se tem jeito, Zacarias, eu não sei se isso aqui aonde vai chegar, mas eu tenho uma certeza, não dá para a gente se omitir. E tentar, a gente pode tentar, o não a gente já tem. O não é um país corrupto que não tem jeito. O não é um país onde, quando se tenta mudar, vem uma reação que acaba com tudo. O sim é uma tentativa, é uma esperança. Eu acredito
Essas pessoas que eu nominei são só algumas delas, várias já estão, depois delas já várias agregaram ao projeto, várias entidades, e fica o convite. Né? O teu programa, que passa em multimídias, aí, tem uma grande audiência, é reprisado, inclusive, depois, em vários canais. Então, fica o convite. Se tu puderes aí botar já o meu Instagram, @aguizo, AGHIZZO, a pessoa manda uma mensagem, ela recebe todo o roteiro do projeto. O projeto ele é baseado na minha tese de doutorado, mais uma prova de que eu não fui lá passear, quer dizer, estou botando em prática todos aqueles estudos. Né? Se você abrir ali a minha tese, você vai ver que tem um item Educando Cidadãos, né, que vem justamente desse programa Educando Cidadãos. Então, essa adaptação da minha tese de doutorado, posta em prática com várias ideias, porque o projeto parte desse pressuposto. Você não pode chegar com uma ideia acabada, dizendo, ó, o certo é isso. Não, a OAB vem com a ideia dela, a antiga Unisul vem com a ideia dela, o pessoal da maçonaria vem com a ideia deles, quer dizer, todos os parceiros que estão envolvidos na iniciativa privada, na iniciativa pública, cada um traz as suas ideias, todos são bem-vindos. Claro, com esse foco, com o foco pedagógico que está no projeto, e aí, estipuladas essas ações internas, que eu dei um exemplo, as pessoas vão se convencer. Quando a campanha virar externa, o caixa do supermercado, ele não vai ser um cara que vai estar lá com uma camisa de uma campanha, ele vai acreditar naquilo, ele vai fazer a parte dele, ele vai dar o troco certo, ele vai sorrir, ele vai dizer, eu posso colaborar também. Então você chama, você faz o que Ostrom disse, traz essa galera para o processo de decisão, traz dessa galera para o processo de participação, mostra que eles são muito importantes, porque eles são importantes. A gente só vai poder enfrentar tudo isso com a galera unida. Num segundo momento, feito esse trabalho interno, a partir de março do ano que vem, nós vamos para as ações externas. Aí, com uma grande campanha, a gente quer a mídia do nosso lado, tu vai ser nosso parceiro, tenho certeza. Vamos ter reuniões aqui com várias, com todas as associações da mídia escrita e falada, que já era parceira da campanha e vai ser agora, não tenho a menor dúvida, para a gente divulgar essa ideia, a gente divulgar valores, a gente divulgar uma grande campanha de publicidade. Terça-feira que vem eu tenho uma reunião com o pessoal da agência de Araújo, que é parceiro, tudo voluntário, Zacarias. Aqui ninguém paga nada e ninguém recebe nada de dinheiro. É a galera ajudando como pode. Então, terça-feira que vem, começamos a montar essa campanha de publicidade. Vem aí esse layout novo da campanha, com essa identidade visual nova do Luciano Martins, que vai ser fantástica, não tenho dúvida. E ideias, plantando semente. Vamos fazer ações simultâneas em todo o estado. Então, as pessoas vão pensar duas vezes quando furarem o sinal vermelho, as pessoas vão pensar duas vezes quando voltarem no político porque ele deu uma carrada de areia ou porque ele prometeu um emprego, um cargo e comissão, e as pessoas vão se conscientizar que o coletivo junto pode transformar uma sociedade para melhor. Essa é a nossa ideia. É um sonho, está fadado ao insucesso, não sei, mas é uma tentativa válida e eu acredito ser possível fazer isso sim. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma agora e uma que é no finalzinho, que a gente já está quase no final. Nós temos aí 3 minutos. A pergunta que eu queria fazer era da sua questão profissional, porque eu vejo que você é um cara muito articulado, você tem o interesse de resolver os problemas, inclusive do país, eu vejo que você é muito empenhado nisso. Não sei como é que te enxergam, né, dessa maneira. E eu queria te perguntar, a caneta pesa com você, Afonso, dentro da lei, é claro? Ou você é mais um pacificador? Zacarias, eu atuo na área criminal. Então, para te entender, o crime ele tem algumas áreas que são especializadas. Eu cheguei em Florianópolis, eu fiquei 2 anos no Tribunal do Júri, então eu só pegava crimes dolosos contra a vida, homicídio, né? Esses crimes, em regra, homicídio qualificado, muitos deles aqui em Florianópolis já envolvendo crime organizado, PCC, que atua aqui, o primeiro grupo catarinense. Então, eu fiquei, basicamente, era isso. Hoje, eu estou numa promotoria, para te entender e eu poder te responder com mais clareza e realidade, dentro do meu trabalho como promotor de justiça, na 35ª Promotoria de Justiça da Capital, que atua na área criminal. Atuo com outra promotoria, que é a 4ª Promotoria, Dr. Christian Richard de Oliveira, grande colega, um cara referência aí.
atuamos na 4ª Vara Criminal, que atua no crime. Então, a gente recebe estelionato, a gente recebe crimes sexuais, a gente recebe roubo, a gente recebe furto, muito tráfico, muito tráfico. E como é que é? A caneta pesada é a do juiz que decide, mas como é que é a minha posição de Ministério Público enquanto órgão acusador, porque no crime você que faz a denúncia ela acusa, né? Mas também não só, porque o Ministério Público pode arquivar. O Ministério Público, diferente da defesa, que é obrigado a defender, o Ministério Público pode chegar em umas alegações finais, que é a parte final do processo, e dizer, olha, eu acusei, mas durante o processo, aquilo que eu disse que aconteceu, eu não consegui provar. Ou pelo menos eu tenho dúvida. Então eu peço absolvição. Então, basicamente, a minha conduta vai por esse caminho. A gente pega traficantes e traficantes. Entendi. A gente pega o pequeno traficante, que a gente não pode usar a mesma medida do grande traficante, que é comandante de uma organização criminosa. Você não pode, o traficante com uma apreensão imensa de vários tipos de droga, com armamento, do cara que estava ali com um torrão de maconha vendendo para terceiros, que é crime. Não estou aqui dizendo para descriminalizar, mas você não pode distribuir o direito da mesma forma. Eu sou um dos promotores que acha possível, e faço isso com frequência, nesses casos mais brandos, onde o traficante é um traficante pequeno, a droga é pequena, o cara é a primeira vez dele, então ele é primário, é a primeira vez que ele está ali como traficante, eu sou uma pessoa favorável a você aplicar o acordo de não persecução penal. Quer dizer, ele cumpre uma obrigação, tanto pecuniária como, eventualmente, de prestação de serviço à sociedade. Mas se ele voltar a traficar, vai voltar no outro dia, ele cai e não tem mais direito. E vai ser... Claro. Então, assim, é uma chance que você dá a alguém primário, e se voltar, vai cair. Se o cara não sair do mundo do tráfico, ele vai cair, e não vai cair uma vez, ele vai cair várias vezes. Porque ele vai voltar, e vai ser condenado, solto, condenado. Então, eu digo para ti que, na minha visão, eu sou um promotor, assim, bastante brando, com quem deve ser brando, mas também bastante rigoroso contra o grande poder. Daí sim, né? Aquele que tem chance de fazer a coisa certa, aquele que não precisa roubar, aquele que tem tudo na mão e faz questão de enriquecer à base da miséria dos outros, e eu acho que esse merece o rigor e penas altíssimas. Infelizmente, nem sempre esse criminoso chega até a gente, mas quando chega, acho que é obrigação nossa, não de fazer vingança, não de condenar a qualquer preço, mas desde que haja prova daquele crime, uma condenação exemplar, digna para todos. Como eu disse, ali não tem dinheiro, não tem autoridade, quem errou, errou, quem não errou, não errou. Bom, eu vou te fazer a última pergunta e eu vou encerrar literalmente. Eu quero agradecer por aceitar esse conteúdo sempre ao Grupo Tático de Comunicação, que tem dado totalmente essa abertura, o apoio cultural da consultora Pereira Alvim, do Banco Digimais, da Copa Star, que está com a gente aqui. E eu quero também agradecer o teu prestígio, de estar passando sempre passando notoriedade para o programa. E eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar. Para quem que o doutor Afonso Guizzo Neto entrega o cartão de visita? Zacarias, sem sombra de dúvida, eu entrego o cartão de visita para minha esposa, Roberta Ferrari Guizzo. Né? Sem ela, sem a minha família, sem a Luísa, que está agora fazendo seu mestrado lá na França, o meu filho que está se formando em medicina aqui na Universidade Federal, o Eduardo, sem essa base que é a família, e meu cartão de visita vai para a minha família, e eu não teria força para nada. Né? A minha família representa um pouco da minha batalha, de achar que um mundo melhor para mim, para eles, e para quem vai vir depois aí, meus netos, e acho que a gente merece sim que esse cartão de visita chegue a cada família desse país e desse Brasil, que é um país tão rico e tão belo. Afonso, parabéns por sua insistência, tá? Você é um cara que pega uma coisa para fazer, sei porque eu tenho te acompanhado, e cada pouco tem uma frente para que a gente tenha um momento, uma vida melhor e tal, para o país, para a tua profissão, para a nossa área, para o servidor público, tá? Sinta-se abraçado, muito obrigado, viu? Tamo junto, Zacarias. Obrigado, eu que agradeço, e finalizo aqui dizendo aquela célebre frase que era o mote da campanha que você tem a ver com a corrupção. Uma sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Vale a pena acreditar. Valeu.
Obrigado. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli.